Olá pessoal, hoje a temática é obrigação tributária. Quando a gente fala de tributos, muitas dúvidas existem, né? Tributo e imposto é a mesma coisa? E as taxas? O que são, quando eu pago um asfalto, eu estou pagando um imposto, estou pagando uma taxa? Que tipo de tributo é isso? Se nós pegarmos o Código Tributário Nacional, ele define tributo como toda prestação pecuniária compulsória. O que é pecuniária compulsória? Em moeda ou em valor nela expresso. Não se pode estabelecer um tributo, você vai pagar um pedaço do teu terreno, você vai dar uma parte do seu veículo, você vai pagar um valor em moeda, um valor expresso nele. Ele é uma obrigação compulsória, quer dizer, você não pode optar se pode, se vai ou não pagar, se quer ou não pagar. Um tributo ele não pode constituir sanção por ato ilícito, porque aí ele tem um outro enquadramento, uma multa, uma pena, não se enquadra na definição de tributo. Outro aspecto interessante tratado pelo Código Tributário Nacional é que o tributo ele deve ser instituído em lei, cobrado mediante a atividade administrativa plenamente constituída. Então, se nós temos um tributo federal, ele deve ser instituído por uma lei federal e vai ser cobrado pelo agente arrecadador, pelo administrador público federal, no caso, a Secretaria da Receita Federal. Se nós temos um tributo municipal, ele tem que constar ou do Código Tributário Municipal, vai ter uma lei municipal específica que vai normatizá-lo, que vai dizer como ele funciona, quais as alíquotas, e como será feita a cobrança, que será feita pela administração pública municipal. O artigo 5º do Código Tributário Nacional distingue os tributos em impostos, taxas e contribuições. Então, impostos são aqueles valores cobrados sem uma destinação específica. Eu vou pagar o IPTU. O IPTU serve para quê? Ele serve para manter a máquina pública funcionando, serve para bancar os serviços que são prestados pela máquina pública. A taxa, ela tem uma característica mais de uma contraprestação por algo que é fornecido pelo administrador público. Então, eu vou pagar uma taxa de alvará e localização. Então, essa taxa é para que eu possa instalar uma empresa ou um empreendimento na cidade. Eu vou pagar uma taxa de coleta de lixo. Essa taxa por esse serviço que me é fornecido da coleta de lixo. E tem também a contribuição de melhoria, que é também prevista no artigo 5º do Código Tributário Nacional. O que é a contribuição de melhoria? O exemplo mais comum que nós temos é o asfalto. Esse asfalto que é feito, o ente público não tem como dar esse asfalto para a coletividade. Afinal, eu não posso pagar pelo asfalto de um terceiro, de um outro contribuinte. Então, o ente público, ele presta o serviço, ele realiza o serviço. Como esse asfalto ou esse calçamento ou essa outra atividade vai agregar valor para o seu imóvel, o contribuinte vai fazer o pagamento por ele. Então, aí nós temos essa distinção. Quando nasce a obrigação tributária? A obrigação tributária nasce quando ocorre o fato gerador. Isso nos remete a um aspecto importante de nós conhecermos a regra matriz da incidência tributária. O que é essa regra matriz? O que precisa existir para que nós tenhamos a incidência do tributo? A incidência tributária exige necessariamente uma lei que a constitua, como eu falei anteriormente na definição de tributo. Também a ocorrência do fato gerador. Como o nome diz, o fato que gera o tributo. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Quando ocorre uma venda, ocorre o fato gerador. O IPVA, sobre a propriedade de veículos automotores. Se eu tenho um veículo, se eu sou proprietário, isso é o fato que gera a cobrança do imposto. Trazendo para a esfera municipal, nós temos o ISSQN, Imposto sobre Serviços. Então, quando uma empresa presta um serviço para um de seus clientes, isso gera uma obrigação tributária de recolher o tributo correspondente. Um outro exemplo de tributo municipal é o IPTU, que é cobrado pelo fato de eu possuir um imóvel, né,
uma casa ou um terreno. Também temos o caso do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quando você faz a venda de um imóvel para uma outra pessoa, essa transação gera a obrigatoriedade de pagamento de imposto. Também dentro da matriz da incidência tributária, nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é o administrador público, é quem vai cobrar esse tributo. No caso do ITBI, a Prefeitura Municipal, que é responsável. O sujeito passivo é aquele responsável pelo pagamento do tributo. Então, o contribuinte é aquele que fez a aquisição do imóvel, é que vai fazer esse pagamento. E aí, tem-se a lei que constituiu, tem o fato que gerou o tributo, tem as duas partes, e há a necessidade do lançamento desse tributo. Afinal, como que o administrador público vai saber que esse tributo foi gerado, que duas partes geraram esse tributo? Para isso, existe a figura do lançamento. O lançamento ele tem três modalidades. A primeira delas é o lançamento direto. O sujeito ativo, ele lança o tributo. Então, no caso do IPVA, do IPTU, ele vai ofertar o valor que você deve pagar. Você já deve ter recebido, ou alguém da sua família, o carnezinho do IPTU. Então, esse IPTU, esse valor, ele vai ser pago, lançado para você pelo município. Você não tem ação nenhuma. A segunda forma de lançamento é o lançamento misto, onde ocorre uma ação do fisco e do contribuinte. Aí nós temos o caso do ITBI, que eu já mencionei anteriormente. O ITBI, quando ocorre uma transação, uma venda de um bem imóvel, se comunica ao município que isso aconteceu, o valor que foi feita a transação do bem, e aí, após isso, o município devolve o valor do tributo a ser recolhido. Então, veja que há uma ação mista, ambos, o fisco e o contribuinte participam dessa ação. E o mais comum de todos, ou o que abrange maior número de tributos, é o lançamento por homologação. O lançamento por homologação é aquele que o contribuinte lança o valor, informa o valor que ele deve do tributo e ele fica sujeito à fiscalização, ele fica sujeito à homologação do administrador tributário. Então, nós temos o caso do ISS. O ISS, houve uma prestação de serviço por uma empresa municipal. Essa empresa informa que prestou serviços durante o mês, num determinado valor, e que o tributo que ele tem obrigação de recolher é X reais. A partir disso, aí o fisco ele pode ir lá conferir ou não. Aí vai depender da relação que existe. O ICMS é um outro exemplo, quando ocorrem as compras e vendas, há todo um processo ligado a isso, e ao final o contribuinte ele vai lá e faz o pagamento desse tributo. O fisco, então, ele vai homologar isso. Pode homologar através de uma fiscalização, conferindo se realmente o valor é aquele, ou ele simplesmente pode acatar aquele valor, ficando sujeito a uma fiscalização futura. Um outro aspecto interessante desse tópico é a responsabilidade tributária. A gente pensa, o responsável tributário é aquele que deve fazer o pagamento desse tributo. Normalmente a gente vai pensar, esse é o contribuinte. Sim, esse como eu disse, nós temos dois tipos de sujeito passivo da obrigação tributária. O contribuinte, então, eu sou proprietário de um imóvel, eu devo fazer a contribuição do IPTU sobre esse imóvel que eu sou responsável. Mas existe também um outro tipo de sujeito passivo, que seria o responsável, aquele que assume o ônus do pagamento do tributo, assume a obrigação tributária no lugar do contribuinte. É o caso comum de herdeiros, no caso do espólio. Então, o herdeiro, se existem tributos no espólio, o herdeiro fica responsável por esse pagamento. Tutor, no caso de pessoas que não tenham capacidade legal para gerenciar imóveis. Temos casos de diretores, gerentes de empresa, quando eles
extrapolam a sua ação, a ação que eles deviam fazer, cometem práticas não corretas, aí eles são responsáveis pelo pagamento de multas, penalidades, sanções aplicáveis. Outro caso comum também de sujeito passivo por responsabilidade é o caso de substituição tributária no ICMS. Nesse caso do ICMS substituição tributária, o que acontece? Uma empresa ela fica responsável por cobrar antecipadamente o tributo que seria devido numa fase seguinte da venda. É um aspecto bastante interessante, existe muita discussão, inclusive para se ampliar a questão da substituição tributária, uma forma de talvez de diminuir a sonegação, uma forma de facilitar, melhor dizendo, a fiscalização, onde você teria um leque menor de contribuintes a fiscalizarem. E aí, dentro desse aspecto de obrigação tributária, existem vários outros conceitos, que não terei tempo de tratar de todos eles, mas que vale a pena vocês estarem correndo atrás, verificando. Nós temos alguns aspectos importantes, como a questão da imunidade, isenção, anistia, que, apesar de serem palavras parecidas, elas têm conotações, têm sentidos totalmente diferentes. Como vocês podem ver, os aspectos ligados à obrigação tributária são bastante abrangentes. Então, exigem uma dedicação muito grande, exigem uma leitura grande para que a gente possa entender o que é cada um deles. E aí fica a dica para vocês. Não parem de estudar, continuem, vão atrás disso, busquem informações do Código Tributário Nacional, tem bastante coisa, e aí existem muitos livros, muitos autores que já fazem, comentam e simplificam esse trabalho. Mas o importante é que nós termos noção de como funciona a obrigação tributária, senão como seremos bons gestores tributários. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.